Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre e estou acompanhando vocês na disciplina Orçamento Público e Execução Orçamentária e Financeira. Essa disciplina que trata do orçamento público, que é a válvula de condensação dos recursos públicos e como eles são executados durante o exercício financeiro. Ele é o coração de qualquer ação da administração pública, uma vez que todos os recursos devem ser geridos. E na nossa proposta da web aula é trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizado, mas também uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas temos a plena convicção que a educação à distância, nesta modalidade, o aluno tem a autogestão do seu conhecimento e, como tal, ele pode decidir o melhor espaço e o melhor tempo para o seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assisti-la quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas, poderá me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente aquela figura do balão, do chat, que fica ao lado da fotinho do professor, ok? Aguardo as dúvidas de vocês. Na nossa proposta de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as despesas públicas e as suas classificações. Nós temos na administração pública fases da despesa pública. Então, nós temos aqui a fase do empenho, a fase da liquidação e a fase do pagamento. São fases da execução orçamentária que vem depois da lei orçamentária anual aprovada. Antes disso, nós temos a previsão. E o que seria, então, conceitualmente, o que eu poderia definir como despesa pública? A despesa pública, ela é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos. Então, ela é a contrapartida da receita. A receita, ela adentra na administração pública, advinda da tributação. Lembrando que tributo é gênero, dividido em espécies tributárias, são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, ou seja, essa receita tributária ela sai da sociedade, entra no cofre público e é devolvido à sociedade na forma de serviços. E essas despesas, né, essas despesas públicas, elas devem ser gerenciadas dentro da legislação contábil, ou seja, os serviços públicos, eles são considerados serviços prestados à sociedade ou, né, eles podem ocorrer na forma de despesas correntes, que são aquelas despesas que são da manutenção da própria administração pública, ou seja, tudo aquilo que eu tenho que manter. Então, a partir do momento que eu abro uma escola, eu tenho que manter ali material de limpeza, eu tenho que manter professores, eu tenho que manter material administrativo. Esses, essas despesas que elas têm uma ação contínua, elas são de caráter continuado, elas são denominadas despesas correntes. Já as despesas que concorrem para a realização de aumento do patrimônio são consideradas despesas de investimento ou despesas de capital. Elas aumentam o patrimônio público. É a soma, a despesa pública também pode ser considerada a soma dos gastos realizados pela administração pública com vistas ao atendimento das necessidades coletivas, sejam elas econômicas e sociais. Também as despesas elas vão permear todo o ambiente da administração pública e também as despesas vão compor as políticas públicas. E é o cumprimento também das responsabilidades institucionais do setor público. Então, toda vez que eu vou fazer a construção da lei orçamentária anual para atendimento às políticas públicas, eu tenho que fazer o quê? A fixação dessa despesa. Então, a receita na administração pública, ela é prevista. Já a despesa, ela é fixada. É o que nós chamamos na administração pública de regime misto de contabilidade,
O tratamento da receita é pelo regime de caixa. Eu só reconheço a receita a partir do momento que ela adentra no cofre público. Anterior a esta ação, ela é prevista, é uma previsão. Já a despesa, ela é fixada dentro de um cronograma de que deve ocorrer durante a execução orçamentária. A execução orçamentária, ela ocorre dentro de um exercício financeiro que ele né, juntamente ali com o ano civil, ou seja, se inicia no dia 1º de janeiro e finaliza-se no dia 31 de dezembro. E, durante este um ano, você deve executar essa despesa dentro de um equilíbrio orçamentário, ou seja, conforme a receita for adentrando. Então, é o equilíbrio orçamentário entre a despesa e a receita. É o que nós chamamos de planejamento da despesa pública. Então, as despesas públicas, elas correspondem aos dispêndios de recursos, objetivando o bem comum ou social. Uma das funções das políticas públicas é sanar as necessidades de nichos, né? Então, eu tenho que atender às necessidades da sociedade. Na administração pública, a Lei Orçamentária Anual, ou a LOA, ela é de vital importância, pois é nesse instrumento que irá ser planejado todas as ações voltadas para a despesa e a previsão da receita durante um exercício financeiro. Então, você vai ter que ali fazer a previsão de todas as despesas de manutenção, ou seja, despesa corrente, e tudo aquilo em que o governo deseja investir, ou seja, na construção de escolas, na construção de hospitais, de unidades básicas de saúde ou outras ações, né, voltadas para a sociedade. E aí, a despesa pública, ela tem que ser autorizada por quem? Pela autoridade competente. Elas só podem ser realizadas se tiverem autorização do gestor, né, do ordenador das despesas. E quem são esses gestores, esses ordenadores? São as autoridades competentes e, com base em autorizações do Poder Legislativo, né, eles poderão executar as leis orçamentárias ou os créditos adicionais. Por quê? Porque quem constrói a lei orçamentária é o Poder Executivo, mas quem autoriza, né, e devolve ao Poder Executivo na forma de lei é o Poder Legislativo. Então, por mais que, né, um governo, o poder executivo não inicie a execução, a construção da LOA, o projeto, né, de lei orçamentária anual, ele é privativo deste poder, não podendo ser de competência do poder legislativo. Então, tudo isso está dentro das peças de planejamento orçamentário, que são três. Então, as peças de planejamento orçamentário são o plano plurianual, também conhecido como PPA, que ele é um plano macro, ele define as ações, né, e também prevê a receita e fixa a despesa para um período de 4 anos, né, baseado em metas, indicadores, né, que vão mensurar a execução. Ela pega o primeiro ano, os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte. Isso visa garantir que não haja quebra das ações. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, ela vai definir as metas para o período de um ano. E a lei orçamentária anual vai definir os recursos para execução dessas metas durante o período de um ano, né? Então, são essas três as peças de planejamento, que são peças harmônicas que não concorrem entre si, e uma complementa a outra e uma norteia a outra. Então, quando nós pensamos nessas peças de planejamento orçamentário e que também orientam as políticas públicas, nós chegamos à conclusão que essas peças têm o intuito de planejar, como é o caso do PPA, de orientar, como é o caso da LDO, e de executar, como é o caso da LOA. Então, todas essas três peças vão aí
viabilizar e possibilitar as políticas públicas e programas de governo. A própria legislação, né, como o próprio princípio da administração pública assim o diz, tudo que é relacionado às ações públicas devem ser baseadas nos princípios da administração pública. E quais são esses princípios? Princípio da legalidade, ou seja, eu só posso fazer aquilo que está escrito na lei e eu não posso deixar de fazer aquilo que está escrito na lei. Então, segundo o artigo 35 da Lei 4.320 de 1964, que é a lei que trata da contabilidade aplicada ao setor público, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas. Então, ainda seguindo nessa tônica da legalidade, é vedada a realização de despesas sem prévio empenho, como prevê o artigo 60 da mesma lei. Então, quando eu falo que é previsto e pertence ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas, então eu estou dizendo que a minha receita ela entra no cofre público pelo regime de caixa, ou seja, só quando entra no cofre público é que ela é reconhecida. Já as despesas nele empenhada, eu reconheço a despesa independente do seu pagamento. Só pela autorização da autoridade competente, a despesa já é reconhecida. E também não existe despesa sem prévio empenho. O empenho é a autorização de autoridade competente. Toda vez que eu empenho uma despesa, é como se eu estivesse separando, né, um crédito para honrar o meu credor. É uma autorização. Pelos, pelas principais classificações das despesas públicas, nós temos as seguintes classificações. A despesa ela pode ser orçamentária ou extra-orçamentária. E quanto à categoria econômica, de acordo com a Lei 4.320 de 64, elas podem ser despesas correntes ou despesas de capital, tá? Então, vamos ver o que que significa cada uma dessas classificações e categorias. Então, a despesa orçamentária, como o próprio nome já sugere, são todas as despesas fixadas e esse é o texto da lei mesmo, né? A despesa ela é fixada e a receita ela é prevista nas leis orçamentárias ou nas leis de créditos adicionais. Isto é, depende de autorização legislativa. Eu tenho duas formas de poder colocar recursos na lei orçamentária anual. Na própria construção desta lei, que já vai passar pelo legislativo, ou caso essa construção não atenda aquilo que eu necessite ainda, né, por uma eventual falta de planejamento, eu posso colocar mais recursos por meio de autorização legislativas conseguidas pelos créditos adicionais. Créditos adicionais são mecanismos onde eu consigo colocar mais recursos, criar despesas, né, e conseguir autorização legislativa. Já as despesas extra-orçamentárias são, por outro lado, aquelas que não são consignadas no orçamento ou nas leis de crédito adicionais, mas mesmo assim elas devem ocorrer. E o que que seriam os créditos adicionais? Então, são mecanismos que permitem, né, correções da própria lei orçamentária anual. São mecanismos que se configuram como autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no orçamento. A Lei 4.320, em seu artigo 41, classifica os créditos adicionais em créditos adicionais suplementares, que são aqueles destinados a reforço de dotação orçamentária, ou seja, eu tenho já uma despesa escrita na lei orçamentária anual, mas essa despesa ela se encontra insuficiente. Então eu coloco mais recursos nessa receita, suplementando-a. Já os créditos especiais são aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
Então, é uma despesa que não foi prevista na lei orçamentária anual, contudo, ela precisa acontecer. Então, se eu precisar de uma rubrica orçamentária para a construção de um hospital, né, mas não foi consignado essa rubrica orçamentária na lei orçamentária anual, eu posso, né, criá-la por meio de um crédito adicional especial. E aí possibilitará, né, a construção do hospital. Já os créditos extraordinários são aqueles destinados às despesas urgentes, imprevistas em caso de guerra, comissão interna e calamidade pública. Um exemplo clássico dos créditos extraordinários, da sua possibilidade, vem da própria pandemia, Covid-19, onde, né, após declarado calamidade pública, pode-se utilizar desse mecanismo. Importante salientar aqui que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o exposto no artigo 62 da Constituição Federal de 1988 e também em seus artigos 167, parágrafo terceiro, que então é preciso de decreto de calamidade pública para que você possa utilizar deste mecanismo. Quanto à categoria econômica, agora que já vimos que ela pode se classificar em orçamentárias ou extra-orçamentárias, com relação à categoria econômica, elas podem ser consideradas despesas correntes, que são gastos de natureza operacional e que se destinam à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos. É tudo aquilo que eu tenho que manter. Quer estes serviços sejam realizados pela administração pública, que é a regra, ou transferidos para outras pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, onde eu estabeleço contratos com empresas, a fim de conseguir um serviço de qualidade. Mas, via de regra, é tudo aquilo que eu tenho que manter, tudo aquilo que eu preciso para fazer com que os serviços ocorram. Ele não tem um limite temporal. A partir do momento que eu estabeleço um serviço, essa despesa corrente, ela é utilizada para fazer a manutenção desse equipamento. Já as despesas de capital são os gastos realizados pela administração pública em investimentos e inversões financeiras e transferências de capitais. Tais despesas implicam, via de regra, em aumento do patrimônio público. Então, as despesas de capital são aquelas aquisições de maquinários, de veículos. Então, é tudo aquilo que vai compor o patrimônio público na forma de ativos. Tá? Com relação às etapas da despesa, nós temos três principais etapas. A primeira etapa ou fase é a fase do empenho, que é a obrigação, é quando é criada a obrigação do pagamento de uma despesa pelo governo. É o que nós chamamos de autorização para gastar. A liquidação é a etapa em que é cobrada a prestação de serviço ou a entrega do bem, que foi adquirido, né? Ou, né, a realização de obras. Ela envolve todos os atos de verificação e conferência. Então, é onde eu vou verificar a documentação e o produto né, é, apresentar tudo aquilo que foi solicitado para essa aquisição e se aquilo que foi entregue está em consonância. Então, é a etapa da conferência realmente. E a última etapa, após a liquidação, né, após você conferir o produto que foi adquirido com aquilo que foi entregue, aí está tudo ok, passamos para a fase do pagamento. É onde se entrega o dinheiro ao credor, após a autoridade competente determinar a despesa e o servidor público liquidar pela conferência daquilo que foi solicitado. Tá? Então, a etapa do empenho é reserva do orçamento, a etapa da liquidação é o reconhecimento dessa entrega e, por fim, o pagamento é a liberação do dinheiro. Despesas empenhadas em determinado ano, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, tornam-se restos a pagar para o exercício seguinte. Então, não se extingue a obrigação do pagamento, ok? E essa foi a proposta da nossa web aula de hoje. Espero que essa web seja de grande valia a todos vocês.
Caso ainda tenha restado dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens. Eu busco responder o mais breve possível. Por hora, então, finalizo aqui deixando os meus votos de grande abraço. Fiquem com Deus e até uma próxima.